Aviso: esta aula aborda conteúdo de tema sensível, como abuso de drogas, discriminação e possível casos de saúde mental. O conteúdo pode ser impactante ou desconfortável para algumas pessoas. Se você se sente desconfortável, recomendo, como profissional da educação, que você assista com cautela ou não assista essa aula, além de procurar apoio caso for necessário. Se precisar de ajuda, procure profissionais especializados e recursos de apoio disponíveis na cidade de Goiânia ou em sua região. Cuide-se do seu bem-estar. Bom, pessoal, depois desse disclaimer, que é um disclaimer necessário, tá? Porque nós vamos tratar de um tema que aborda como que a química orgânica ela está direcionada no nosso cotidiano, tá? Então a gente vai fazer um breve estudo de toxicologia e farmacologia, tá? Primeiramente, o termo toxicologia ele vem do grego que significa veneno das flechas e é a ciência que estuda os efeitos nocivos de substâncias químicas no organismo, tá? E aí vem uma falinha de Paracelsus que vocês já ouviram eu falando diversas vezes em sala de aula, que é o seguinte: todas as substâncias são venenos, tá? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, tá? Então eu já falei isso para vocês diversas vezes e Paracelsus falou isso também, né? Paracelsus ele foi um dos primeiros que fez essa elaboração científica da ideia de substância tóxica, tá? E aí, a toxicologia ela tem nada mais, nada menos por como finalidade prevenir, diagnosticar e tratar intoxicações, tá? E aí, a toxicologia ela é dividida em duas frentes, né? A primeira frente, ela vai ter, na verdade, são três frentes, só que a, a segunda ela é meio que derivada da primeira, tá? A primeira frente, ela fala sobre toxicologia analítica, tá? E a toxicologia analítica, ela fala sobre a forense, que é análises criminais, doping, tá? A farmacodependência, diagnósticos e monitoração. Nesse caso, terapêutica, ambiental e biológica, tá? Nós temos a toxicologia clínica, que ela é a toxicologia terapêutica. Lembra que eu falei que ela se divide em duas? Porque a gente já tem a terapêutica aqui na monitoração, que é a analítica, né? Então, nesse caso, é como se fosse uma subdivisão, tá? E nós temos a toxicologia experimental, tá? E qual que é a diferença entre elas? A toxicologia analítica, ela faz a detecção do agente tóxico ou do parâmetro relacionado à exposição dos agentes tóxicos em substâncias, tais como fluidos orgânicos, animais, água contaminada, ar contaminado, alimentos, ar contaminado. Então, eles fazem esse processo. A clínica, ela faz uma avaliação de sintomas de intoxicação por causa de aplicações terapêuticas mal realizadas, tá? E a experimental ela faz o estudo do mecanismo de reação de alguns agentes que podem ser, perdão, podem ser agentes biológicos ou agentes sintéticos, como que esses agentes, né, como essas substâncias, elas vão agir, como elas vão atuar no organismo, tá? Então, ela é uma ciência multidisciplinar. Quando eu falo para vocês que ela é uma ciência multidisciplinar, não é mentira não, tá? A toxicologia, ela vai tratar, ela entra, né, no campo da matemática, da estatística, da fisiologia, da imunologia, da saúde pública, da farmacologia, que é o tema da aula de número 2, patologias, doenças, né, biologia, bioquímica, química, física. Então, quem for para a área de perícia criminal, né, eu tenho alguns alunos do terceiro ano que gostaram de saber que eu também sou da área de perícia. Quando vocês forem para a área de perícia criminal, vocês vão ver isso aqui. Vocês vão ver que um toxicológico, ele trabalha com tudo, tá? Ele tem uma análise geral, além de ser da teoria de comportamento também, tá bom? Ah, essas naturezas, elas podem ser ambientais, sociais, forenses e a toxicologia de forma cinética, tá? E aí,
Presta atenção. Quando eu recebo lá no meu laboratório uma substância química, né, que a gente chama comumente de droga, nós fazemos um ensaio biológico, tá? É claro que nunca é diretamente no ser humano, mas a gente vai fazendo ensaios até chegar nele. E aí, nesse ensaio biológico, tem duas possibilidades. A possibilidade número um, que essa substância, quando agindo no sistema biológico, ela vai causar um benefício, tá? Se ela causa um benefício, chamo ela de um fármaco. Esse fármaco, então, ele é estudado pela farmacologia, tá? Entretanto, se essa substância ela tem um efeito adverso, um efeito maléfico, ela cai dentro de um agente tóxico e ela é estudada pela toxicologia. Só que aí, lembra de Paracelsus, tá? A diferença do veneno para o remédio é a dose. Então, eu posso ter um remédio que, se eu tomar ele demais, ele vira um agente tóxico dentro do meu corpo, tá? Então, esse agente tóxico, ele pode ser um potencial causador de morte, dependendo da forma e do tempo de exposição, e também dependendo da concentração, tá? Nós temos, dentro desses agentes tóxicos aqui, nós temos os xenobióticos, que são substâncias químicas estranhas ao organismo, sem nenhum tipo de valor nutritivo, tá? Nós temos os venenos, que podem ser de origem vegetal, mineral, tá? Ou eles podem ser sintetizados, tá bom? E se eu tenho um agente tóxico, eu devo ter um agente que seja neutralizador desse meu agente tóxico, tá? Que no caso é o meu antídoto, tá? Esse meu antídoto, ele vai realizar um processo de neutralização desse meu agente tóxico dentro do meu corpo. Lembrando que esse material aqui, ele está disponível para vocês, tá? De forma geral, os agentes tóxicos, eles estão classificados da seguinte maneira. Eles podem ser encontrados como poluentes do ar, na água, alimentícios. Eles têm uma estrutura química que podem ser, tá ali uma função orgânica do tipo amina ou um hidrocarboneto. O estado físico dele pode ser um aerosol, tá? Ou um líquido ou um sólido. A natureza dele pode ser uma natureza natural ou uma natureza sintética. A fonte dele pode ser uma fonte industrial, alimentícia ou uma fonte natural, tá? E ele pode ser utilizado como inseticida, tá? Aí a gente entra aqui que não posso também utilizar mais o termo agrotóxico, tá? Porque o agrotóxico, ele é agrotóxico. O agrotóxico, ele também é um agente tóxico, eu tenho que chamar agora de defensivo agrícola, tá? O potencial tóxico dele, ou ele pode ser muito tóxico, ou moderavelmente tóxico, ou pouco tóxico, e eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. O mecanismo de ação dele, ah, a maioria das vezes vai ser inibidor do SNC, que é o Sistema Nervoso Central, tá? Mas ele também pode ser teracrático, tá? Ele pode neutralizar os nervos, tá? A musculatura da pessoa, tá bom? A ação dele vai ser no SNC ou no fígado, ou seja, ele pode fazer um processo de destruição de órgãos, e os efeitos dele podem ser desde depressor, câncer até entre outros, tá? E aí entra a classificação, né? Uma substância muito tóxica, o efeito dela vai depender da concentração, tá? O que que significa disso? Uma substância muito tóxica significa que, para ela poder causar um malefício, a concentração dela não precisa ser muito alta, pode ser baixa, tá? Em pequenas quantidades, ela já causa um malefício. Nós temos aqui, por exemplo, o cianeto, tá? O cianeto é um veneno, cianeto, ele é um veneno, tá? Proveniente do ácido cianídrico, que 1 miligrama de cianeto já é capaz de matar mais de 40 pessoas, tá?
Já uma substância pouco tóxica, eu preciso de uma alta concentração dela, tá? Por exemplo, o gás carbônico, tá? O dióxido de carbono. Eu preciso de uma alta concentração de dióxido de carbono para causar um efeito tóxico em alguém, tá? Preciso de uma grande quantidade, não pouca quantidade, como, por exemplo, o cianeto, que 1 miligrama já é capaz de causar um estrago desse aí, tá? Essa curva, a curva de, eu passei direto, né? A curva de resposta-dose, ela significa o seguinte, ó. Quando eu aplico um determinado agente, uma determinada substância no sistema biológico, ele vai causar uma resposta, né? O sistema biológico causa uma resposta. Então, essa resposta é o seguinte: ela vai inibir, né? O sistema biológico vai inibir a ação dessa substância ou ele vai estimular, né? Então, quando você aplica essa substância, nós temos essas duas possibilidades. Se o corpo não consegue decompor esse material que está entrando, nós temos um estímulo de destruição ou de decomposição da matéria orgânica, tá? Se a gente tem uma possibilidade de eliminação disso, nós temos uma inibição do agente tóxico e possivelmente uma eliminação dele por vias como a excreção, por urina, suor ou mesmo por diarreia, tá? E aí a gente entra na dose efetiva ou no DE50, tá? O que é essa dose efetiva? O DE50 é muito legal. É a quantidade de substância química que produz uma resposta terapêutica em 50% da população que utilizou, tá? Então, o que significa isso? O D50 fala o seguinte para a gente. Ele fala o seguinte, que, deixa eu mostrar o gráfico, quanto de substância é necessário eu ingerir para ter 50% da resposta de terapia desse fármaco, se for um fármaco, né? Esse D50, ele é utilizado tanto para classificar agentes tóxicos quanto para classificar fármacos, tá? Então, o D50, por exemplo, para o cianeto, é 1 miligrama a cada quilo, tá? E ele é capaz de eliminar cerca de 40 pessoas, um ser humano adulto ali, pesando ali seus 80 quilos, tá? Então, é um D50 extremamente alto, tá? Essa dosagem tóxica, ela vai produzir também uma resposta em 50% da população que utilizou. Então, observem, tá? Que eu tenho a dose efetiva, que é para quando eu estou trabalhando com fármacos, e eu tenho a dose tóxica, que é o DET50. Mas é a mesma ideia, tá? Quanto de substância que eu preciso para atingir 50% da população que a utilizou, tá? Detalhe, não confunda toxicidade, tá, com agente tóxico. Toxicidade é a capacidade do agente tóxico de provocar efeitos nocivos. Já o agente tóxico é aquilo que vai provocar, tá? A intoxicação, pessoal, é um conjunto, tá, de sinais que vão demonstrar que uma pessoa está com desequilíbrio por causa de uma ação de uma substância estranha dentro do organismo, tá? Esse processo, ele vai desencadear ali alguns sintomas, alguns desequilíbrios fisiológicos, algumas alterações bioquímicas no organismo, tá? E aí nós temos essa aqui que é a fase de intoxicação, tá? Essa fase de intoxicação é bem legal porque ela é bem divididinha, tá? Primeiramente, nós temos a exposição, que são as vias de introdução, então ela pode ser pela mucosa, pode ser pela respiração, pode ser intravenosa, tá? Aí nós temos a toxicinética, que é como que essa substância ela é absorvida dentro do meu corpo. Como que o meu corpo vai distribuir essa substância? Como que ele vai eliminar? Como ele vai biotransformar? Tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, a transformação de um toxicante para uma toxicidade para uma intoxicação. Então, isso aqui é uma elevação, tá? Primeiramente, se eu estou falando de um agente tóxico, tá? Então, primeiramente, deixa eu só trocar de caneta aqui.
Primeiramente, eu tenho um, um toxicante, alguma coisa que é tóxica, tá? Essa coisa tóxica entrando dentro do meu sistema biológico, ela vai causar uma toxicidade, tá? Essa toxicidade vai ser atribuída pela absorção do meu corpo, tá? Se ele está conseguindo ou não eliminar essa substância, tá? E aí entra também a classe 3 que é a toxicodinâmica, a natureza da ação dessa substância. Se essa substância ela tem um determinado padrão de comportamento, né? Se ela vai destruir determinada parte corpórea ou não, né? Se ela vai apenas neutralizar ou coagular o sangue, por exemplo. E aí nós temos a intoxicação, que são os sinais, né? É a parte clínica, é a final, tá? Que é a intoxicação, que são os sinais e os sintomas que uma pessoa está intoxicada, tá? Então, os tipos de intoxicação, nós temos a leve, que é rapidamente reversível, desaparece com final de exposição, tá? Exemplo, você está dentro de um ambiente, começa a pegar fogo e aí nós temos ali a liberação de monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Ali nós temos um agente intoxicante, tá? São esses gases que vão provocar o processo de afogamento, né? De asfixia. Só que se eu saio desse local, onde eu tenho essa exposição de CO2, de monóxido de carbono, os efeitos vão desaparecer, vão acabar, tá? Detalhe, isso é uma intoxicação do tipo leve, tá? Já a moderada ocorre quando os distúrbios são reversíveis e não são suficientes para provocar danos, tá? Então, é uma coisa que vai ter ali um processo que vai me causar um malefício? Sim. Só que conforme o tempo vai passando, eu consigo reverter isso, tá? Já a intoxicação de forma severa ocorre quando as mudanças são irreversíveis e elas causam lesões graves ou ela pode causar a morte, tá? A intoxicação aguda, ela vai ter apenas com um único contato ou com múltiplos contatos com agente toxicante, a pessoa já morre em um tempo de aproximadamente de 24 horas, tá? Então, essa é a intoxicação aguda. A crônica é um efeito de exposição prolongada, tá? Então, aqui nós temos duas diferenças, né? Enquanto a intoxicação aguda, você precisa ter uma exposição durante anos e anos àquele material, oh, perdão, é a crônica. Eu preciso ter uma exposição de anos e anos àquele material. A aguda, não. Se eu tenho uma exposição única àquele material, em um prazo de aproximadamente 24 horas, né, aqui a gente dá essas 24 horas, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho a menos, a pessoa já vem a entrar em óbito, tá? E aí tem esse sisteminha que eu deixei bonitinho aqui para vocês, depois vocês dão uma pausa e dão uma lida, tá bom? Já expliquei também sobre toxicinética para vocês. E aí a, nós temos a fase da toxicinética, tá? A fase da movimentação desse agente tóxico dentro do nosso organismo, até a eliminação, que a gente chama de ADME, tá? Esse ADME é uma sigla que significa absorção, distribuição, metabolismo ou biotransformação, excreção e eliminação. Como assim? Então, primeiro, eu tenho a absorção desse material, tá? Que pode ser por via aérea, pode ser pelas mucosas, pode ser pela boca, ou venoso, tá? Depois da absorção, eu tenho a distribuição desse material dentro do meu corpo. Lá na minha distribuição já ocorre a biotransformação e o metabolismo, tá? O meu corpo começa a metabolizar aquela substância. E por último, eu tenho a excreção, que é a eliminação desse material, tá? Que pode ser por fezes, por vômito ou pelo próprio suor, tá bom? Ah, isso aqui eu acabei de explicar para vocês.
tá? O material que eu montei para vocês, ele é extremamente muito grande, tá? E aí, a absorção, quando eu falo para vocês, ela pode ser oral, tá? Pela mucosa do trato gastrointestinal, a sublingual, que é a mucosa, somente a mucosa oral, a retal, que é a mucosa do ânus, né? A mucosa retal, respiratória, mucosa nasal, traqueal, bronquial e alveolar, perdão, intramuscular, tá? Nesse caso, essa intramuscular, ela vai acontecer de forma intravenosa, né? Eu vou ter que injetar. A subcutânea também, a subcutânea, a trópica e a intravenosa, eu tenho esse processo de inserção do material tóxico por via de injetar, tá? Eu tenho que injetar esse material dentro do meu corpo, tá? E a velocidade de eficiência da absorção vai depender de alguns fatores. Primeiro deles, como que esse material está entrando? Esse material, ele já é tóxico já no momento que ele está entrando, ele já causa um malefício ou não, né? Então, ele vai depender de vários fatores, tá? Não é um só, tá? E aí, nós temos a questão de, isso que eu já expliquei, que é como eu tenho a administração, se é uma administração local ou se é uma administração sistêmica, que é aquela que eu tenho sublingual, retal, oral, que é a forma que ela vai, que esse agente tóxico entra dentro do meu corpo, tá? Essa via de introdução, observe que a via de introdução, que eu estou mostrando o jeito aqui, ó, é o jeito que eu vou colocar, que eu posso colocar uma agulha, tá? Então, não sei se você já percebeu, você já deve já ter feito exames de sangue diversas vezes na vida de vocês. O jeito que a enfermeira ou enfermeiro retira o sangue de vocês é dessa forma aqui, ó, intravenosa. Deixa eu mostrar. É dessa forma aqui, ó, intravenosa. Ou seja, com a agulhazinha deitada, tá? Nós temos a subcutânea, que nesse caso é utilizada para o Botox, tá? Que é uma absorção mais lenta. Nós temos a intramuscular, nesse caso, a agulha é colocada, né? A substância ela é colocada de forma vertical, então a absorção ela é rápida. E nós temos a intradermal, que ela é colocada bem deitadinha na epiderme, e a absorção ela é muito lentinha, tá bom? Aí a gente entra naquela questão, né? Como que essa substância ela vai ter a ação? Como que ela vai agir dentro do meu corpo? Vai funcionar da seguinte maneira: durante a distribuição, aquela substância ela vai rodando dentro do meu corpo, rodando, 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 até encontrar uma determinada célula que funciona como um receptor daquele material. Ela tem ali um mecanismo que ela consegue absorver aquele material. Ele absorvendo aquele material, eu tenho o meu processo de intoxicação, tá? Então, nem todas as pessoas que são expostas a algum agente intoxicante vão ter o mesmo efeito de intoxicação que outras pessoas, porque depende do sistema de absorção. Se ele tem uma célula, né, que consegue ter esse mecanismo de captura do material para metabolizar ele, tá? E aí nós temos os processos de absorção, que pode ser um processo de lipossolubilidade ou hidrossolubilidade. Lipossolubilidade é uma absorção que vai acontecer no tecido adiposo, tá? E já a hidrossolubilidade vai acontecer no sangue, tá? A correlação disso, né, entre a dose ou concentração pela via de introdução vai depender também de como que está entrando esse material. Na pele, eu preciso de 2.500 miligramas por quilo. Isso para um ratinho para causar uma intoxicação. Já se eu introduzir de forma oral, né, esse material, a, o, de-
o DDT 50 para a cocaína é 118 miligramas por quilo. Então, perceba que até mesmo o jeito que eu coloco esse material no corpo, a absorção ele vai, né, ser diferenciado, tá bom? E aí, pessoal, o diagnóstico de um processo de intoxicação ele é feito por um processo de anamnese, tá? Que são os 5 Woes, né? Primeiro, quem, né? Eu tenho que identificar o paciente e a condição que ele foi incluído, tá? A patologia de base, se ele está utilizando algum medicamento, se ele tem algum problema, tá? Depois, eu tenho que identificar o meu agente tóxico, tá? O que que ele tomou? Ele tomou alguma coisa diferente? Vocês podem perceber que quando vocês vão ao médico, né, em casos de emergência, sempre eles fazem as mesmas perguntas, porque eles querem verificar as condições que você está, tá? Se você tem alguma doença pré-existente, né? Se você utilizou um medicamento de forma inadequada, tá? O terceiro é quando, qual que foi o horário que você absorveu esse medicamento, absorveu esse agente tóxico, tá? Porque dependendo do horário, já era para você, né? Não adianta a gente correr ali com um, um antídoto, porque ele já está já destruindo toda a sua parede corpórea, tá? Onde, né, que é o quarto, onde que ocorreu a exposição, tá? A exposição ocorreu de via aérea, mucosa bucal, mucosa retal, né? Onde? Qual foi a via de exposição? E por último, motivo ou circunstância dessa exposição. Por que que aconteceu essa exposição, tá? Foi causada? Não foi causada? Tá? Aí a gente vai um pouquinho agora para forense, né? Que a forense ela faz as análises toxicológicas quando existe suspeita, tá? Quando existe suspeita, aí a forense, né, a toxicologia forense entra em ação, tá? E quando que existe uma suspeita? Ó, a pessoa tá ali, bela, linda, sadia, do nada ela cai, né? Aí um pesquisador forense, né, um investigador forense, ele fala o seguinte, olha, vamos verificar alguns né? Ele tem algum, aí ele volta, né, ele faz as perguntas, né, os 5 Ws, né, da anamnese. Ele tem alguma doença? Ele faz uso de algum medicamento? Não. Bem, então a gente descarta isso. Ele estava exposto a algum local ou algum ambiente que tinha algum agente tóxico? Não, não aconteceu isso. E qual que foi o horário que isso aconteceu? Eu estou dando um caso específico para vocês, tá? Ah, quando que isso aconteceu? Ah, aconteceu a tal hora. Qual que foi a via de exposição? Ah, ele estava tomando um copo d'água, do nada ele começou a passar mal. Aí o pesquisador forense, ele já sabe que ele tem que ir na água. Percebeu? Isso aqui a gente chama de ah, processo de investigação. Ele vai indo aos pouquinhos, né, até ele chegar onde ele quer, tá? Já quando ele percebe isso, ele já faz os testes, né, os testes específicos. Ele nem precisa caminhar muito, ele vai já com os testes específicos dele lá, tá bom? Que pode ser uns testes quantitativos ou qualitativos, tá? Quantitativo para verificar a quantidade e qualitativo para saber o que que é, tá? Ah, aí, tratamento. Essa questão do tratamento é um pouco complexa, porque é o seguinte, o tratamento, na maioria das vezes, ele é feito ou número um, número 2 ou número 3, tá? Só que aí é meio complexo isso, porque se você induzir a pessoa, porque a primeira parte é a emese, né? A emese, ela vai induzir o vômito, só que se eu induzo o vômito, eu tenho um risco de uma nova intoxicação, então é muito complicado, tá? Lavagem gástrica também tem uma complicação que eu posso perfurar ou eu posso causar ali uma perfuração ou no trato retal da pessoa ou no trato
da pessoa, né? Então, é muito problemático também. O que é mais utilizado é a utilização de carvão ativado, tá? O carvão ativado ele vai realizar, olha só, carvão é nada mais nada menos do que o nosso amigo carbono, tá? O carvão ativado ele tem uma propriedade de poder absorver grandes quantidades de volume de substâncias, tá? E aí, quando eu tenho essa adição do carvão ativado, ele faz a absorção desse material, dessa substância, e a pessoa ela consegue voltar ao estado de vigília, tá? Outra forma também é a utilização de laxativos, tá? De laxantes, para a pessoa poder evacuar esse material. Diurese, no caso, eu aumento o pH da pessoa, tá? E aí ela vai aumentando esse pH da pessoa, aumentando o pH dessa pessoa, ela vai ter um processo de alcalinização da urina, então ela vai começar a ter maior liberação de urina, tá? Se de todo caso não deu certo, aí é feito um processo de hemodiálise, que é o processo de recombinação sanguínea, vai trocando o sangue da pessoa, infelizmente. E, por último, antídotos ou os antagonistas, tá? Queridos, essa foi a primeira parte, tá? Falando sobre toxicidade, sobre toxicologia, tá? Próxima parte a gente fala sobre farmacologia e sobre o estudo dos fármacos, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.